Muita paz, meus amigos, para todos nós. Albert Camus, um pensador francês do século passado, disse em certa ocasião que só há um problema filosófico realmente sério: o suicídio. Porque o suicídio coloca em questionamento o próprio significado da vida. Não sendo o homem o autor da vida, terá ele o direito de ser o autor da morte? E embora as grandes forças do pensamento humano, a ciência, a religião e a filosofia, tenham condenado tal ato, as taxas de suicídio vêm crescendo de forma vertiginosa em quase todas as nações da Terra, incluindo os países ricos e as classes sociais mais favorecidas. Dados recentes publicados pela Organização Mundial de Saúde mostram que no mundo, uma pessoa dá cabo da vida a cada 40 segundos. Quando na verdade sabemos que para cada um caso de suicídio consumado, há outros 15 de tentativas de suicídio malogradas. Tem-se visto suicídio em todas as faixas etárias, suicídio em crianças. O que nos faz lembrar uma mensagem que Allan Kardec recebeu e que depois foi publicada no livro Obras Póstumas, em que a entidade diz que no futuro nós veríamos suicídio até mesmo em crianças. No Brasil, nos últimos 10 anos, a prevalência de suicídio em crianças aumentou 40%. Tem-se visto suicídio em adolescentes. O suicídio é a segunda causa de morte na adolescência, só superado pelos acidentes. Suicídio em pessoas idosas. No Brasil, nos últimos 40 anos, a taxa de suicídio em idosos aumentou 210%. Portanto, meus amigos, o tema é muito grave e deve ser examinado por nós com muita profundidade. Principalmente nós espíritas, que podemos examinar esse tema a partir de uma outra ótica. Uma ótica que enfoca princípios basilares da doutrina espírita. A existência de uma consciência que sobrevive à morte, que pré-existe à vida e que transmigra em várias personalidades distintas. Ao examinar o tema da reencarnação a partir dessa ótica, nós podemos entender a sua essência profunda. Nós podemos examinar as suas consequências práticas. E mais importante, podemos apresentar elementos que podem auxiliar na prevenção dessa situação tão dramática para o espírito encarnado. Alguns setores da psicologia têm identificado no suicida uma personalidade autodestrutiva. Como se fosse um indivíduo que na construção de sua personalidade, por motivos físicos, educacionais e sociais, construiu um ego frágil, uma personalidade pouco resiliente, e que diante de situações frustrantes, que a maior parte das pessoas saberia como contornar, ele queda diante delas, vindo a se matar. Essa constatação da psicologia se baseia em alguns dados recentes, muito curiosos. Sabe-se, por exemplo, que o suicídio raramente é um ato súbito, impensado, abrupto. Via de regra, o suicídio é algo que vem sendo longamente matutado, alimentado, estudado. De cada 5 casos de suicídio, 4 haviam tentado antes. Quando se estuda a infância de um suicida, nota-se que foram crianças que se machucavam mais, sofriam mais acidentes, mais intoxicações acidentais, mostrando que desde cedo já há ali uma personalidade que traz em si essa fragilidade. Sem nos referirmos aos casos, muitos, de indivíduos que avisam antes que vão se matar. Ao contrário do que se pensava no passado, quando se dizia que quem quer se matar não o diz, hoje se sabe que não é assim. A maior parte das pessoas que se matam avisam antes, como se fosse um pedido oculto de socorro.
Ou se não dizem abertamente, dão a entender. Compram uma arma, fazem um testamento, ou começam com conversas estranhas. Esse vai ser o meu último Natal junto de vocês. Ou então vocês vão ficar muito tempo sem ter notícias minhas. Michael Gazzaniga, um psicólogo influente da Universidade da Califórnia, no seu livro Ciência Psicológica, diz assim: suicídio é para sempre. Para mostrar que é um problema de certas personalidades e que ele vai se deparar com esse problema a vida inteira. Curiosamente, essas ideias da psicologia se identificam com o pensamento espírita. Temos aprendido com os autores espíritas que o suicida é sim uma individualidade, uma alma que traz em si essa fragilidade. Mesmo porque o suicida de hoje muitas vezes foi suicida no passado. Casos de espíritos que vêm destruindo a própria vida biológica em reencarnações sucessivas, cada vez mais agravando o próprio status espiritual. Poderíamos, sob esse aspecto, considerar o suicídio como sendo uma fragilidade de certas almas. Todos nós possuímos os nossos pontos fracos. Todos nós possuímos as nossas inclinações ruins. Alguns, o foco de nossas más inclinações é o vício do poder, o mandonismo. Só estamos bem quando decidindo, quando dando a última palavra. Em outros, o nosso ponto fraco é a vaidade. Vivemos em busca do destaque, do elogio. Só estamos bem quando colocando em posição de prestígio, o narcisismo, o vício do prestígio. Em tantos outros, o nosso ponto fraco é o egoísmo, o interesse pessoal exacerbado, autocentrado, autofocado, despreocupado com a necessidade dos outros. Outros tantos de nós possuímos o ponto fraco na preguiça, acomodados, parasitas familiares, parasitas sociais, e outros tantos temos o ponto fraco na individualidade fraca, débil, que opta pela autodestruição, quando a opção deveria ser outra. Quando nós passamos a examinar a gravidade do suicídio, nós nos deparamos com posicionamentos de vários autores espíritas que se somam, nos dando uma ideia bem precisa a respeito do tema. Emmanuel, no livro O Consolador, vai dizer que de todos os deslizes humanos, o suicídio talvez seja o mais grave. Joana de Ângeles, na obra Após a Tempestade, afirma que de todas as opções humanas, a opção do suicídio é a mais infeliz. Ivone Pereira e o espírito Camilo Castelo Branco, no livro Memórias de um Suicida, vai dizer: o suicídio é a mais lamentável de todas as atitudes humanas. A sensação de falso heroísmo, a destruição do instinto de conservação, a derrogação absoluta da lei de amor e desconsideração por nosso Pai Criador, que nos oferece a vida biológica como oportunidade de desenvolvimento, coloca o suicídio para nós como o mais antinatural de todos os atos humanos. Mas eu confesso a vocês que durante muito tempo tive uma certa dificuldade em entender isso. Porque numa análise mais singela, nos parece mais grave agredir a outro do que a si mesmo. Ora, quando eu agrido outra pessoa, eu estou invadindo um outro espaço, gerando implicações a terceiros. Quando eu agrido a mim mesmo, ora, o problema é meu, o corpo é meu, o sofrimento é meu. Mas eu comecei a entender de uma forma diferente o pensamento dos autores espíritas ao ler um texto de Freud, o pai da psicanálise, quando ele vai dizer que em quase todo suicídio há a morte de duas pessoas. Do ponto de vista psicológico, o suicídio implicaria duplo homicídio. Uma morte real, diz Freud, orgânica, biológica, daquele que se mata, e uma morte metafórica, simbólica, psicológica, do alvo, que foi a causa do descontentamento daquele que se matou. Vejamos um exemplo de Freud. É a jovem que está noiva, casamento marcado.
Então o rapaz lhe comunica que não quer mais saber dela, encerra o relacionamento, ela então dá cabo da vida. Segundo Freud, duas mortes: a dela, real, física, e a do rapaz, que ao tomar conhecimento da sua morte, será acometido de um complexo de culpa que vai destruí-lo emocionalmente por toda a vida. Um segundo exemplo, ainda de Freud, é o preso político. Está detido, vai ser torturado para dizer o que sabe. Ele então se mata. Ao se matar, duas mortes, a sua real e a do sistema, a do torturador, que nada vai conseguir saber a respeito dele. Freud dizia assim: ninguém acha dentro de si energia psíquica para se matar, se não estiver convencido que com a sua morte vai gerar a morte do objeto que gerou o seu descontentamento. E talvez seja por isso que o suicídio é um crime tão grave e o suicida sofra tanto. Porque a resposta da lei à nossa atitude infeliz é consciencial. Não há um decreto exterior a nós que nos insere num processo de purgação do ato. Não. É a nossa consciência que define o processo de reparação do erro. Se a consciência do espírito suicida levou àquele ato, movido por um sentimento de ódio, de destruição alheia, nós temos, na verdade, dupla falta, como dizia Freud. Essa consciência será duplamente lesada, e as consequências do ato serão sempre, ou quase sempre, muito graves. É por isso, talvez, que o suicida seja uma alma que vai passar por um período longo de sofrimento. Dante Alighieri, ao escrever a Divina Comédia, intuitivamente colocou o suicida no centro do inferno, como a mostrar ser uma situação de aflição superlativa. Um espírito disse a Allan Kardec: o suicida sai do sofrimento para entrar na tortura. E Camilo Castelo Branco, através de Ivone, disse: o suicida é um clandestino no mundo espiritual. É um espírito que não deveria estar lá naquele momento. Não tem condições psíquicas, vibratórias, para estar lá naquele momento de sua história. De uma forma didática, nós podemos separar o processo de penologia do suicídio, ou seja, a expiação do ato, em três fases bem definidas. Mas é importante sabermos que, embora o suicídio seja uma falta grave, é passível de reparação, ao contrário do que pensam muitas religiões. Certa feita eu fazia esse estudo para um grupo de mocidade, e uma jovenzinha me disse assim: mas o espiritismo é muito cruel para com o suicídio, coloca uma situação tão grave. E a gente pôde esclarecer a ela: sim, mas é a única religião que mostra que após esse período de reparação, ele volta a se identificar com a luz. Ao contrário das religiões tradicionais, que consideram o suicídio uma falta sem perdão. Até muito pouco tempo, não sei hoje, o corpo do suicida não podia passar na igreja, sequer podia receber a extremunção, porque para as religiões tradicionais é uma falta sem remissão. O Espiritismo diz: não existem faltas sem remissão, existem faltas mais graves, conscientemente ou conscienciosamente mais danosas, mas todas são passíveis de reparação. A primeira fase que acomete o suicida imediatamente após o ato, no seu despertar no mundo dos espíritos, segundo Allan Kardec, é um pensamento de desapontamento, um imenso desapontamento. Ele queria matar-se, mas não conseguiu. Destruiu o corpo, a alma é indestrutível. Ele continua vivo, vivo e com todas as sensações da matéria. Sente frio, fome, sono, uma espécie de dor, porque ao destruir o corpo físico, ele gera no corpo espiritual uma distonia, que pode se manifestar como um tipo de dor, à semelhança de uma dor física. Muitos suicidas terão um momento final gravado na mente, como se fosse um filme de uma cena só, que se repete no seu pensamento dia após dia, semana após semana. Se ele se matou se atirando,
de um lugar muito alto, ele pode se ver caindo, dia após dia. Se ele se matou atirando-se debaixo de um trem, a cena do trem estraçalhando o seu corpo pode se repetir, como se fosse um pensamento cristalizado, engessado. Se ele se matou por afogamento, ele pode continuar lutando contra a asfixia, a falta de ar, dia após dia, semana após semana. Alguns suicidas poderão, após esse período, visitar a família. Isso pode lhe ser permitido como um processo de aprendizado. E nesse momento ele vai ser acometido de um grande sentimento de culpa. Porque ele vai ver a situação dos familiares, o drama da família, a situação trágica daqueles que ficaram como consequência da sua deserção. Se ele tivesse pais, talvez pudesse visitar em espírito os pais e ver aqueles dois velhinhos alquebrados e talvez escutar o diálogo deles. Nosso filho não nos amava, porque se tivesse nos amado, nos pouparia desses sofrimentos. Se fosse casado, talvez fosse visitar a esposa ou o esposo e ver o trabalho superlativo que eles sozinhos estão tendo para cuidar da família, quando ele desertou pelo suicídio. Se tivesse filhos pequenos, talvez pudesse estar com os filhos na escola e assistir o diálogo dos filhos com os coleguinhas. Seu pai morreu de quê? Ah, meu pai se matou. Mas findo esse primeiro período, o espírito suicida vai submeter-se a uma segunda fase, que é uma reencarnação compulsória, porque é obrigatória. Essa primeira reencarnação terá uma finalidade bem definida: recompor o corpo espiritual que ele destruiu ao lesar o corpo físico. Serão muitas vezes existências breves, curtas, e várias situações podem se inserir. Por exemplo, casos de abortamento, porque o espírito suicida, com a mente tão lesionada, não consegue formar um corpinho físico adequado, e nós vamos ter graves deformidades no embrião, no feto, que serão muitas vezes abortados, como a anencefalia, que pode até nascer, mas morre logo depois. Vamos ter casos, por exemplo, de crianças que já reencarnam com graves malformações congênitas do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular, e vão ter que submeter a cirurgias, muitas vezes dolorosas, várias vezes, vindo a desencarnar às vezes, nos primeiros anos de vida, ou crianças que acometem cânceres e passam pelos primeiros anos de vida numa luta atroz, muitas vezes vindo a desencarnar no início da adolescência, ou casos de crianças e jovens mortos por atropelamento, bala perdida, e a gente se pergunta, mas qual o sentido de uma vida frustrada tão precocemente? São suicidas do passado, que vêm reorganizar o corpo espiritual, preparando-se para uma existência posterior. Finda essa segunda fase, ele vai entrar numa terceira e última fase, na busca do auto-perdão. Essa terceira fase será uma nova reencarnação. Não mais para organizar o corpo espiritual que já foi reorganizado. Será uma reencarnação como prova, uma experiência, onde ele vai se deparar com o mesmo problema, que foi a causa da sua deserção no passado. Se ele se matou porque perdeu um ente querido, novamente um ente querido estará em seu mapa kármico. Se ele se matou porque sofreu uma derrocada econômica, a derrocada econômica vai atingi-lo naquela encarnação novamente. Se ele se matou porque contraiu uma doença grave, como Camilo Castelo Branco, que ficou cego, novamente a doença vai acometê-lo, para que ele prove a si mesmo que o problema está resolvido. E essa é a fase mais difícil, porque ele traz a má inclinação. Vai enfrentar o mesmo drama, e muitos voltam a cair. Mas vencida a prova, a má inclinação está dissolvida. O processo está diluído. E ele partirá para reencarnações venturosas. Foi o que se deu com Dona Ivone do Amaral Pereira. Essa médium extraordinária que nos legou 12 livros de grande valor doutrinário, incluindo o livro Memórias de um Suicida, que o espírito André Luiz considerou o livro mediúnico mais importante do século XX. Dona Ivone foi suicida no passado. E nessa última encarnação no Brasil, passou ainda por uma série de dissabores, como resíduos psicológicos da necessidade da pacificação interior.
Divaldo Franco contou em uma conferência que quando foi conhecer Dona Ivone, ela morava num quartinho na casa de uma irmã, num bairro do Rio de Janeiro. Ele a encontrou com o braço engessado. Ele perguntou: Dona Ivone, o que houve? A senhora quebrou o braço? Disse: quebrei, meu filho. Esse braço quebrado foi a herança do livro Memórias de um Suicida. E Divaldo: herança, irmão? Como assim? Pois é. Assim que o livro foi publicado, eu saía de casa, havia chovido, o chão muito molhado. E surgiram para mim 2 espíritos, obsessores de suicidas, e disseram: isso é para você não se meter mais conosco. Me empurraram. Eu caí e quebrei o braço. E o Divaldo, jovenzinho: mas irmão, como Deus permitiu isso? Onde estavam os espíritos protetores que não a socorreram? E ela então sorriu e disse: ah, Divaldo, eu fui uma suicida no passado. E bendigo a Deus a oportunidade de viver esses pequenos dissabores, porque são eles que vão permitir que eu consiga o auto-perdão. Mas não pense você, meu irmãozinho, disse ela, que são esses dissabores, as traquinagens dos nossos irmãos obsessores, a minha maior fonte de sofrimento. Não são. Eu aprendi a amá-los na sua inferioridade. A minha maior fonte de sofrimento, de volta, é a profunda sede de afeto. Porque Ivone foi uma mulher muito só. Não constituiu família, viveu sempre na casa de parentes, viveu mais de 80 anos, mas ela ansiava encontrar. E não escondia isso de ninguém. Há pessoas que são sós e vivem bem, administram isso de uma forma adequada. Ela não. Ela queria encontrar esse parceiro. Sonhava em constituir um lar, ter um marido, filhos. E foram experiências frustrantes, mentirosas, uma após outra. E ela disse: sabe por quê, Divaldo? Eu me matei por um amor defraudado. Volto sem amor, para aprender a amar sem possuir. Mas conta Divaldo que um dia ela arrumou um namorado. E era um rapaz bacana, oficial da Marinha. Naquela época, namorar um oficial da Marinha era vida, né? Ela estava encantada com o rapaz e foram a um restaurante jantar. Quando ele estava se aproximando, na porta do restaurante, viu o seu espírito protetor. E ele mentalmente lhe perguntou: Ivone, aonde você pensa que vai? E ela: olha, o senhor não está vendo? Eu estou de namorado, nós vamos jantar. E o espírito: é, Ivone, você está de namorado. E me diga uma coisa, e se esse seu namorado aí resolver exigir de você renúncias? Renúncia à mediunidade, renúncia ao espiritismo, o que é que você vai fazer? Pois eu lhe digo, Ivone, se você entrar com esse rapaz aí, nunca mais vai me ver. E ela conta que ficou numa situação dramática. De um lado, o rapaz que talvez fosse aquele que viesse ao encontro de suas necessidades sinceras, de seus anseios sinceros, e do outro, o espírito protetor que a acompanhava, que a socorria dos desdobramentos atormentados. E ela ali, na dúvida, opta pelo espírito, sai correndo e deixa o rapaz em pé na frente do restaurante. 3 meses depois ela fica sabendo: o rapaz era casado. Mas quando Divaldo conta esse fato em uma conferência pública, o espírito Ivone, já desencarnado, assistia a palestra na primeira fila. E o Divaldo conta que perguntou a ela mentalmente: e aí, Dona Ivone, arrumou um namorado? Porque espírito é gente também, tá? Às vezes não consegue nada aqui, sobra alguma coisa lá. E ela: já, Divaldo, olha do meu lado. O Divaldo olhou, um espírito muito distinto, oficial da aeronáutica. Mas embora, minha gente, seja uma fase difícil, será uma fase de grande assistência espiritual. O espírito suicida reencarnado desde cedo será assistido por bons espíritos, fortalecido na sua fragilidade, encaminhado para grupos religiosos como esse, onde vai encontrar o apoio, o estímulo, o esclarecimento, a amizade sincera, para fortalecer o seu autocontrole, fortalecer o seu ego, para vencer o desafio existencial. Quantas tentativas de suicídio são malogradas? 15 para cada um. E a gente pode imaginar a ação dos espíritos bons impedindo-a.
Eu gosto muito da história de um cidadão. Ele havia tentado se matar várias vezes, mas não conseguia, não dava certo. Aí ele bolou uma forma de se matar, em que estavam inseridas 4 maneiras diferentes. Ele ia tomar um veneno, ia por uma árvore, colocar uma corda e se atirar. Lá embaixo havia um rio de águas caudalosas, ele não sabia nadar. E ao se atirar ainda ia dar um tiro na cabeça. Aí, pelo amor de Deus. Era o veneno, a forca, o tiro ou a água. Ele lá foi, tomou o veneno. Foi para a árvore, colocou a corda, se atirou e deu o tiro. Mas os espíritos desviaram a bala. Em vez de pegar na cabeça, pegou na corda. Rebentou a corda e ele caiu lá embaixo. Tomou tanta água que vomitou o veneno. E umas pessoas estavam passando o socorrer. Divaldo Franco conta um fato muito bonito. Ele estava na mansão do Caminho certa manhã, cantarolando a música A Noite do Meu Bem, quando veio adentrar-se pela sala o espírito Dolores Duran, a autora da música. E ela diz assim: pois é, baiano, você me chamou, eu então vim aqui contar a você como eu compus essa melodia. Eu estava na terra, encarnada, tinha um noivo, que era a razão de ser da minha vida. Vivíamos muito bem, apaixonados, iríamos nos casar, quando certa feita ele é acometido de uma doença grave e veio a falecer. A vida para mim perdeu o sentido. Viver sem ele não tem significado. Só a morte. Dizem que há vida depois da morte. Talvez se eu me matar possa encontrá-lo. E a ideia do autoextermínio matutava em minha mente dia após dia, noite após noite. Certa noite eu estava no bar, que é o bar que nós frequentávamos, na mesa onde nós sentávamos. E a ideia do suicídio ali muito forte, quando ele surgiu para mim, lindo, iluminado, e diz: Dolores, minha filha, só a vida compensa. Se você se mata, criará entre nós um abismo dimensional e o nosso reencontro não se dará jamais. Pelo nosso amor, viva. E em nome do nosso amor, eu vou ditar-lhe uma melodia. Ela não tinha papel, colocou o guardanapo sobre a mesa. Não tinha o lápis, pegou o batom. E ele ditou a música A Noite do Meu Bem. Mais uma reflexão espírita, meus amigos, em torno do suicídio. Não pode deixar de examinar outro lado. O lado daqueles que ficaram. Os amores do suicídio. Seus paizinhos, seu parceiro, seus filhos. Que nós espíritas podemos dizer a eles? Primeiro, eles devem ter a absoluta convicção: ele não morreu. Destruiu o corpo. Ele continua existindo. E é ele mesmo, com os sentimentos e as suas emoções. Ele está vivo, possivelmente sofre. O sofrimento nessa fase é pedagógico e é um estímulo ao arrependimento. E é sensível aos nossos pensamentos e às nossas emoções. Porque tempo e espaço não separam aqueles que se amam. Através do fio do pensamento, nós estamos sempre ligados aos nossos amores. E eles se alegram com as nossas alegrias. Eles se desesperam com o nosso desespero. Eles sofrem com as nossas angústias. E nesse momento, o que o suicida pede de nós, seus entes queridos, é uma só coisa: o perdão sincero. Um perdão que vai se dar em 3 dimensões. Primeiro, o perdão a nós mesmos que ficamos. É uma reação psicológica comum. Quando nós perdemos um ente querido, e particularmente pelo suicídio, transferimos culpas. Eu devia ter feito. Eu não devia ter feito. Eu devia ter dito. Eu não devia ter dito. Não é hora de assumir culpas, porque muitas vezes são imaginárias. Na maioria das vezes são imaginárias. São resultados de um reflexo psicológico. Se nós tivermos alguma responsabilidade com o tempo, nós iremos administrar isso e reparar. Construir um sentimento de culpa agora, abaixa o teor da nossa vibração e o atinge, aumentando o seu sofrimento. Um perdão numa segunda dimensão, para pessoas que talvez tenham corresponsabilidade no seu lado.
porque é também uma reação psicológica muito comum para espíritos inferiores como nós. Diante de um sofrimento, queremos transferir responsabilidades. Eu vejo entes queridos que nunca foram a uma consulta com o pai ou com a mãe, mas diante da morte de um deles quer culpar o outro. Nós precisamos transferir responsabilidades para outros para aliviar o sentimento de culpa. No suicídio isso é muito frequente. Foi a namorada, foi culpa do patrão, foi o sócio, foi o amigo. Não é hora de procurarmos culpados. Vamos deixar que a lei vai se incumbir de reeducá-los no momento adequado. E finalmente um perdão numa terceira dimensão para ele próprio. O suicida precisa urgentemente do nosso perdão. Na cidade de Milão, na Itália, uma jovem sensitiva vinculada ao movimento da transcomunicação instrumental trabalhava no escritório e o chefe pediu que ela digitasse um texto para determinada empresa e fizesse 3 cópias da impressora. Ela digitou o texto, estava destinatário, a empresa, o endereço, embaixo o motivo da carta. A seguir o texto ditado pelo chefe, embaixo o nome do chefe que ele deveria assinar. Ela fez então o texto, pediu 3 cópias da impressora, a primeira, muito bem, a segunda. Mas quando ela foi ver a terceira cópia, era muito diferente dela. E ela tomou perplexa e leu: destinatário para os meus pais. E um endereço. Motivo da carta: pedir perdão pelo meu suicídio. Depois vinha um texto profundamente comovente de um jovem. E embaixo um nome. Ela tomou a carta, levou ao endereço indicado e encontrou lá 2 velhinhos alquebrados. 2 velhinhos alquebrados. E eles então lhe disseram: nosso filho trabalhava com informática, casamento marcado, a noiva trocou por outro, e ele não deu conta da vida e veio a se matar. E agora vinha, através da mediunidade, via aparelhos, para pedir aos pais perdão, para que ele tivesse paz. Mesmo porque, minha gente, muitas vezes há atenuante acompanhando casos de suicídio. A causa do suicídio, a motivação, os eventos que o acompanhavam, a vida pregressa, o bem que ele fez, tudo isso é contado. Não existem 2 suicídios iguais. A culpabilidade deve ser examinada a partir de múltiplas variantes. Há casos com tamanha dose de atenuantes que para a espiritualidade superior nem chegam a ser considerados suicídios. Os problemas mentais, e Allan Kardec registrou isso no Livro dos Espíritos, quando escreveu: o louco que se mata não sabe o que faz. O louco que se mata não comete suicídio, porque uma falta só gera culpabilidade se satisfizer a 2 critérios: conhecimento e intenção. Se aquele que se mata não teve a intenção de se matar, ou conhecimento daquilo que fez, não há culpabilidade, não há suicídio. A imprensa mostrou recentemente uma médica no sul do país que se matou colocando fogo no corpo. Ora, minha gente, jamais um médico vai se matar colocando fogo no corpo. Mais do que ninguém, o médico sabe os horrores de uma queimadura e conhece muitas formas indolores de se matar, mostrando que estava ali uma pessoa fora, totalmente fora do perfeito juízo. Eu trabalhei alguns anos como clínico geral em um hospital psiquiátrico, a clínica São Domingos, e me deparei com alguns casos de suicídio. Indivíduos que apareciam de manhã mortos, se enforcaram com o cinto no chuveiro, quebraram o vidro do banheiro e cortavam o pulso. Eu me lembrava desses indivíduos. Eram pessoas atormentadas, surto psicótico, acreditando que Deus e o mundo conspiravam contra eles. Eram indivíduos em surto maníaco depressivo, indivíduos num estado de ansiedade que não conseguiam sentar e conversar conosco, mostrando que estavam ali indivíduos fora do perfeito juízo, ou os atenuantes nos casos de suicídio decorrentes de obsessão. Porque o espírito obsessor muitas vezes começa introduzindo a sua onda mental, com ideias como, por exemplo,
você é um fracassado na vida. Ninguém te ama. Mate-se. Para que viver assim? Mate-se. E você escapa dessa vergonha que é a sua vida. Se o cidadão, a princípio, rejeita essa onda infeliz e intrusa, a obsessão não se estabelece e a sintonia é interrompida. Mas se a vítima se acomoda à ideia e começa, é mesmo, eu sou tudo isso. É mesmo, para que viver? Numa autocomiseração infeliz, o obsessor vai aprofundando o quadro de auto-hipnose, vai dominando os centros cerebrais do indivíduo e de hóspede da casa mental vira gerente. E aí faz com que o indivíduo tome decisões, muitas vezes sem ter consciência disso ou sem ter vontade disso. Allan Kardec registrou um fato dos mais ilustrativos no livro Céu e Inferno, a história de Antônio Bell. Bell era um caixa de uma agência bancária no Canadá. Um homem normal, casado, muitos filhos, boa situação financeira, excelente saúde. De repente começa com ideias autodepreciativas. Eu não valho nada, não consegui nada na vida, ninguém gosta de mim. E o quadro foi se agravando de uma melancolia para uma depressão. Abandonou o trabalho, já não saía de casa, não queria tomar banho. E certa madrugada aparece morto. Suicídio. Allan Kardec, tomando ciência do fato, evoca o espírito Antônio Bell lá em Paris para um diálogo esclarecedor. E durante a entrevista, há um momento em que Allan Kardec pergunta: mas por que você se matou? Você tinha excelente situação financeira, boa saúde, filhos saudáveis. Por que você se matou? E ele então voltou-se e disse: mas eu não me matei. Eu fui assassinado por um espírito obsessor. E contou a sua história. No século passado, ele estava reencarnado numa cidade do Mediterrâneo e havia se namorado de uma jovem da aldeia. Ela também gostava dele. Os dois tinham sonhos de se casar. Mas o pai da noiva queria consorciá-la com um rapaz rico da corte. Afastou-a de Antônio Bell, obrigando-a a esse casamento. Tudo definido, a festa já programada, mas alguns dias antes, Antônio Bell, inconformado, envenena o rival, que aparece morto. Mas o pai do rapaz assassinado não o perdoa. Desencarnado, procura-o em espírito e o acha, ele, Antônio Bell, já reencarnado no Canadá. Desencadeia uma obsessão movida pelo ódio tão intensa que leva-o ao auto-extermínio. Perdoá-lo. Ele pode não ser tão culpado assim e orar por ele. Diz Allan Kardec que o suicida é muito sensível às nossas orações. No Evangelho segundo o Espiritismo, no último capítulo das preces espíritas, Kardec coloca prece para o suicida e escreve lá: ó Senhor, sabemos do que vossas leis reservam àqueles que as infligiram, mas sabemos também de vossa imensa misericórdia. Estendei-a sobre o espírito suicida. Ó Espíritos do Senhor, vós que sois as virtudes dos céus, estendei-a sobre o suicida, acolhei-o sobre a vossa guarda, estimulai-o ao arrependimento, fortalecei-o diante das provas que terá que enfrentar. Ivone Pereira orava todas as tardes pelo suicídio. Tinha um caderninho, todo o caso de suicídio que ela tomava ciência, ela escrevia e orava. E ela conta que muitas vezes, anos depois, esses espíritos apareciam na sua visão mediúnica para agradecer. Ah, dona Ivone, a senhora não imagina como as suas preces me foram úteis. Eu me via caindo debaixo do trem, dia após dia, de repente aquilo desaparecia. Eu tinha momentos de alívio, depois me disseram. Foram as suas preces. E no livro Amor e Saudade, que Chico recebeu, há a mensagem de Vladimir Ranieri, que se mata com um tiro no peito aos 18 anos. Mas antes, numa carta, pede aos pais que doem suas córneas para transplante. Anos depois, escreve uma carta aos pais, através de Chico, pedindo perdão, falando da estupidez que é o suicídio, mas narrando que durante os seus momentos de expiação na dimensão espiritual, teve momentos de alívio, e depois lhe disseram: foram as preces de uma jovem que voltou a enxergar com as córneas que você doou.
O Espiritismo, meus amigos, tem muito que contribuir na solução desse drama. Kardec escreveu: quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídio consciente. O suicídio muda a nossa maneira de entender a vida. Nos mostra que problemas são inerentes à corporeidade. Todos os temos. Mas que devem ser vistos como desafios existenciais. Convites de Deus para o fortalecimento da nossa vontade, para a nossa resiliência, para a nossa capacidade de superar, para ampliarmos a nossa capacidade de amar. E o Espiritismo vai trabalhar em nós, sobretudo, o espírito da esperança. Virtude pouco examinada por nós. Uma das 3 grandes virtudes na visão paulina. Paulo dizendo aos Coríntios, 3 são as virtudes: a fé, a caridade e a esperança. Quando o jornalista perguntou ao doutor Eric Taylor, o maior estudioso de suicídio na adolescência de Londres, por que os jovens estão se matando? Ele respondeu: ausência de esperança, falta de sentido na vida, falta de significado nas próprias ações. E conversando certa feita com um sacerdote católico, muito lúcido, ele me disse assim: Ricardo, a igreja fala muito na importância da fé, mas existe uma virtude muito maior do que a fé, a esperança. E ele me disse: muitas pessoas vivem bem sem fé. Aí estão os materialistas para dizer: ninguém vive bem sem esperança. Quando os suicidas na carta aos pais dizem: que Deus os proteja, que Deus me perdoe, fé eles têm. O que eles não têm é esperança. Porque nós precisamos sempre, minha gente, construir sonhos novos, gerar expectativas diferentes, manter sonhos, propostas de vida. Desanimar? Não. Nós não sabemos o quanto os espíritos bons estão investindo em nós. Nós não sabemos a estratégia que está sendo desenvolvida para que a solução do nosso problema surja em muito pouco tempo. Desistir? Não. Na cidade de Tours, já concluindo, no ano de 1913, um médico passava pela maior de todas as provações. Via sua filhinha de 8 anos caminhando para a morte. Ela havia contraído croup, difteria, numa época em que não havia antibióticos nem um soro antidiftério. A bactéria da difteria compromete a mucosa da via respiratória, que vai sendo obstruída paulatinamente, a criança morre lentamente de asfixia. Mas ele tinha recursos, estivera em Londres. O que há de novidade para o croup? Minha filha está morrendo. E eles diziam: doutor, temos algumas pesquisas, por hora estudos. Esteve em Paris, em vários centros médicos, pelo amor de Deus, uma solução, minha filha está morrendo. E eles diziam: temos pesquisas, por hora estudos. E a criança, paulatinamente agravando, a asfixia, e certa noite ele não aguentou mais ver o sofrimento da filha. Tomou 10 ml de morfina, aplicou na veia e a morte, eutanásia. O corpinho foi colocado na sala, os familiares chegaram, os amigos, começou o velório. Quando nas primeiras horas da manhã, chega afoito àquela residência um funcionário do correio: doutor, um telegrama para o senhor, é do Instituto Pasteur de Paris. E ele abre a carta e lá está: doutor, já temos o soro antidiftério. Colocamos hoje na estação ferroviária, chegará esta tarde em Paris, aguarde. Ele havia matado a filhinha algumas horas antes. Meditemos, minha gente, sobre